Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero dar graças a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele merece toda honra e toda glória para sempre. Além de agradecer a Deus, quero agradecer ao meu pastor também a oportunidade honrosa de poder nesta noite estar aqui participando do encerramento de mais um congresso de adolescentes em todo o nosso estado. Glória a Deus, acontecendo aqui no Templo Central. Muito obrigado, pastor. Há exatos 14 anos atrás, o Senhor me dava a primeira oportunidade num congresso de adolescente como diácono, como sou até hoje ainda diácono. Uma vez diácono, sempre diácono, né? Agradeço ao Senhor a honra de poder compor os pregadores deste grande evento que abençoa toda a igreja, em todo o estado e até no Brasil e fora do Brasil. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus amados, quero também agradecer a Deus pela vida do pastor Sérgio e toda a coordenação, sempre dá um apoio muito grande aos coordenadores, os companheiros podem confirmar isso, ajudando nos trabalhos com as uniões de adolescentes, nas áreas, dando toda assistência. Temos sido muito bem assessorados, pastor, Deus lhe abençoe, ajudando o nosso pastor, tem sido uma bênção para todos nós. O evangelista Sóstenes também, e a todos os que compõem a coordenação. Meus amados, eu quero convidá-los, com a permissão do nosso pastor, a abrirmos a nossa Bíblia no livro, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, quero ler apenas o versículo 30, é o texto que nos foi passado pelo nosso pastor, através da coordenação. Efésios capítulo 4, versículo 30. Quem trouxe a Bíblia, diga amém, meus irmãos. Vamos levantar ela assim, que eu quero ver todos com a Bíblia. Olha aí, que bênção, né? Glória a Deus. 4:30 de Efésios. Quem achou, diga amém, amados. Vamos ler juntos quando eu contar 3. 1, 2, 3. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quem pode dizer amém, amados? Amém. Meus amados irmãos, o tema geral é blindados pela palavra, mas para hoje o nosso pastor tem nos orientado a falar sobre o Espírito Santo como protetor do coração. Diga comigo, o Espírito Santo como protetor do coração. Meus amados irmãos, todos nós sabemos, pela Bíblia e pela experiência cristã, que a vida cristã não é um mar de rosas. Ela é comparada nas Escrituras com uma batalha. Diga comigo, batalha. O apóstolo Paulo disse que nossa luta não é contra carne e sangue. Também disse Judas, o irmão de Jesus, que nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Já que estamos numa batalha, é preciso entender que para vencermos precisamos de ajuda. Eu costumo dizer de uma ajuda extra. Ainda que tenhamos recursos, habilidades, tenhamos aptidões, nós não conseguimos vencer esta batalha sozinhos. Precisamos da ajuda do céu. Quem precisa da ajuda do céu, diga amém. E essa ajuda vem através do Espírito Santo. Podemos dizer sem sombra de dúvidas que sem Ele não conseguiremos de forma alguma nos mantermos de pé e vencermos os ataques que diariamente sofremos. E quando falamos sobre ataque, devemos entender que essa expressão é um verbo atacar, vem do verbo atacar, que quer dizer executar uma ação ofensiva contra alguém ou alguma coisa.
A Bíblia nos mostra que o cristão e a igreja, no sentido coletivo, sofre 2 tipos de ataques. Quantos ataques? 2. Primeiro, os ataques externos. Diga comigo, ataques externos. E segundo, ataques internos. Diga comigo, ataques internos. Os ataques internos, eles são desencadeados. Eles acontecem, em primeiro lugar, por meio do nosso inimigo, o diabo. E infelizmente não são poucos os cristãos que ignoram isso, ou até subestimam que estamos numa batalha espiritual contra seres demoníacos. Paulo diz em 2 Coríntios 2:11 que nós não devemos ignorar os ardis do diabo. Também o apóstolo Pedro, orientando aos cristãos espalhados pela região da Ásia, diz que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então a nossa batalha, ou os ataques que sofremos, vêm prioritariamente deste ser. Logo, é uma batalha espiritual, diz respeito a um enfrentamento que se dá entre a igreja e as forças do mal. E engana-se quem pensa que o diabo ataca assim de forma desordenada. Ele é um ser calculista, ou seja, age de forma planejada para alcançar os seus objetivos malignos. Em Efésios capítulo 6 e o versículo 11, Paulo diz que ele age com astutas ciladas. Diga comigo, astutas ciladas. Essa expressão cilada pode ser traduzida como emboscada, armadilha ou arapuca. Na linguagem do ciclo de oração é laço. E ele diz astuta cilada. Já a expressão astuta quer dizer esperteza, manha, sagacidade, malícia, artimanha. Então esse inimigo, ele faz emboscadas, ele é estrategista, ele sabe como atuar para nos atacar. Mas um outro agente que é um ataque também, que desencadeia um ataque externo contra nós, é o mundo. Diga comigo, o mundo. É claro que quando a gente fala o mundo, não estamos falando do mundo físico. Aqui está se falando do mundo dos homens em rebelião contra Deus, caracterizado por tudo que está em oposição a Ele. Isso envolve valores, prazeres, atividades e aspirações. Sobre este mundo, Paulo disse em Romanos 12:2, não vos conformeis com este. Tiago, irmão do Senhor, disse que a amizade com este mundo é inimizade contra Deus. E Satanás utiliza-se do mundo e de suas ideias de moralidade relativa, das filosofias, da psicologia. Observe, eu não estou dizendo que essas coisas são do diabo, mas que o diabo se serve delas para poder nos atacar, através até dos governos, da cultura, da educação, da ciência, da arte, da medicina, da música. Ele se utiliza também de sistemas econômicos, de diversões, entretenimentos, comunicação em massa, esporte, cultura, agricultura. Ele faz tudo para se opor a Deus e a sua palavra. É tanto que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4:4, chama Satanás de o Deus deste mundo, ou deste século. E sobre o mundo, a Bíblia tem muito a falar. Em 1 Coríntios 7:31, está escrito que, do ponto de vista material, o mundo é passageiro. Diga para o seu irmão do seu lado, o mundo é passageiro. E isso Paulo disse, o mundo passa. É importante a gente dizer isso, porque tem pessoas que são tão atraídas pelo mundo, que acham que tudo é as coisas daqui. Mas Paulo disse, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é, que nada poderemos levar dele. Então o mundo é passageiro.
Do ponto de vista moral, ele é contra a vontade de Deus. Paulo disse que tudo que há no mundo, aliás, João, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. Do ponto de vista espiritual, ele tem um regente, alguém que domina, que rege, que dá as ordens, utilizando todos esses meios que eu falei aqui. Em João 12:31, Jesus disse: o príncipe do mundo vem aí, deste mundo, e ele nada tem em mim. O apóstolo João disse que o mundo jaz no maligno. Então o mundo faz ataques, Satanás utiliza-se do mundo para atacar a igreja e o crente. Mas também nós sofremos ataques internos. Diga, ataques internos. Esse aí é através da carne, a natureza pecaminosa que nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Digo interno porque está dentro de nós. Os outros dois agentes são externos. Jesus disse sobre a carne em Mateus 26:41 que a carne é fraca. Paulo diz, pela fraqueza da vossa carne, Romanos 6:19. Paulo é tão enfático que ele diz em Romanos 7:18 que na carne não habita bem nenhum. Romanos 7:18. Diz também em Romanos 7:25 que esta carne está presa à lei do pecado. E no capítulo 8, versículo 1 diz que quem anda na carne está condenado. Essa carne, ela inclina-se para o pecado, Romanos 8:5. E quem se inclina para ela, vai ter como resultado a morte. Essa natureza pecaminosa nos dá trabalho, sim ou não, meus irmãos? Porque ela não quer se sujeitar à lei de Deus. Paulo disse isso em Romanos 8:7. De forma que quem anda na carne não pode agradar a Deus. Aí Satanás, sabendo disto, nos ataca utilizando o mundo e utilizando a carne. Ele incita a carne para que nós pequemos contra Deus. Lembremos, por exemplo, o que ele fez com Adão e Eva. Lembremos que ele tentou o próprio Senhor Jesus. Lembremos também que ele tentou e conseguiu derrubar Ananias e Safira, um casal da igreja cristã primitiva, que Pedro disse: por que deixaste que Satanás encheja o teu coração e mentisses ao Espírito Santo? Ele jogou a sugestão da mentira e Ananias e Safira abraçaram. A Bíblia diz também que ele insuflou Pedro. Quando Jesus disse que seria crucificado, Pedro disse: não diga isso não com o Senhor. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Então Satanás teve acesso a Pedro por uma brecha. A Bíblia nos diz também que ele entrou em Judas, que gostava de dinheiro, cobiçoso. Ele, por exemplo, insuflou Davi. 1 Crônicas 21 diz que incitou Davi a numerar o povo, confiando de que as vitórias seriam vencidas pela quantidade, e pecou contra o Senhor. Ele influenciou o Crescente, o companheiro de Paulo que amou o presente século. Ele influenciou Sansão, que utilizou seus apetites naturais para se prostituir, primeiro casando com uma mulher estranha de Tímina, depois deitando com uma prostituta lá em Gaza, Juízes 16, e abrindo seu coração para Dalila, que foi contratada por 5 príncipes filisteus, que disseram: nós damos a ti o nosso peso em prata, se tu conseguires saber o segredo dele. Dá a entender que eles se reuniram para estudar o comportamento de Sansão, e quando viram sua inclinação para a prostituição, disse: é aí onde a gente vai entrar. Deixe-me dizer algo, irmãos. O inferno, ele articula ataques. O inferno se arregimenta para nos destruir. Ele estuda nosso comportamento. Daí a necessidade de estarmos blindados.
Diga amém, meus irmãos. E essa blindagem Deus nos forneceu quando nos deu o seu Espírito Santo. Ele é chamado na Bíblia de auxiliador. Diga comigo, auxiliador. Eu não disse a você que a gente precisava de ajuda? Ele chega como auxiliador. O termo grego é parakletos, que é alguém chamado para estar ao lado. É da onde vem a palavra latina advocatus, que é falar por. Ele é o nosso companheiro, o nosso ajudador. Veja João capítulo 14 na sua Bíblia, por favor, e o versículo 16. Olha o que nos diz a palavra do Senhor Jesus, falando para os discípulos antes de passar pela experiência da cruz. Ele diz assim, João 14,16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele veio para nos dar a blindagem. Diga comigo, Ele veio para nos dar blindagem. E o que é blindar, irmão? Olha que coisa linda. Eu estava estudando isso aqui e me alegrei, viu? Revestir com chapa resistente. Que coisa, hein? Colocar uma chapa que possa aguentar pancada. Glória a Deus. Por extensão quer dizer envolver, cobrir, colocar um revestimento resistente ou impermeável para proteger ou servir de abrigo. Agora observe, a blindagem não evita ataques, evita que os ataques tenham êxito. Compreende isso? A blindagem não evita balas, evita que as balas entrem. Então bala vai vir, tiro de canhão, mas não vai derrubar, porque a chapa de aço do céu está sobre a igreja do Senhor e cada crente salvo. Só quem tem essa chapa de aço aí, celestial, levanta a mão que eu quero ver. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Então, o Espírito Santo trabalha como um muro. Diga comigo, como um muro. Olha, irmão, para que serve um muro? Para proteger. Ele é colocado ao redor de uma cidade ou de uma casa, né? Para fazer pelo menos duas coisas: dar limite a quem está dentro e dar limite a quem está fora. Porque a pessoa que tem uma casa sem muros pode sair com facilidade, mas quando tem muro tem um impedimento, não é? E quem está fora também de entrar. E Deus aparece na Bíblia como muro. Como Jerusalém está rodeada, diz o texto, não é, de colinas, assim o Senhor está em volta do seu povo. Em Zacarias 2:5, Deus diz assim: eu sou como muralha de fogo ao redor do meu povo. Aleluia. Então serve para nos proteger, nos blindar, no caso aos de dentro e aos de fora. Glória a Deus, essa blindagem é dupla. Participe comigo, diga, essa blindagem é dupla. Isso mesmo. Primeiro é uma blindagem interna, para dar limite a gente. Por que é que o Espírito Santo veio habitar na gente? Para dar limite interno. Porque ele sabe que aqui está a natureza, e a natureza pecaminosa quer se manifestar. Paulo diz que as obras da carne são manifestas, ela quer aparecer. Aí quem segura ela, quem bota o freio? É o Espírito Santo. É ele dentro. Aí diz, primeiro limite, muro em você. Muro em você. Aí ele veio habitar, ocupar. Glória a Deus. E uma das coisas que o Espírito Santo faz é selar. Por isso que a gente leu Efésios 4:30, não é? Que ele é o selo, que é uma espécie de carimbo. Carimbo, que servia para proteger. Quando se compra algo e se tomba, está dizendo, tem dono, ninguém mexa. Amém? Por isso que Satanás não faz o que quer com a igreja, não faz o que quer com o crente. Porque quando ele se aproxima, ele vê o carimbo. Está tombado. Tem dono. Quem tem dono aqui? Quem tem dono aqui? Está carimbado.
Glória a Deus. E dentro de nós, Ele vai guerrear para que a gente vença as obras da carne com a produção do fruto do Espírito. Não é? Para vencer a concupiscência, Ele gera a encrateia, que é o autocontrole. Aqueles que têm o paviozinho curto, Ele vai gerar a macrotomia, longanimidade. Vou aumentar o pavio. Os que qualquer coisa, não é, levanta a voz, às vezes diz, eu sou crente, mas meu braço não é. Ele vai gerar agapao, amor. O inseguro, qualquer coisa, diz assim, eu acho que eu não vou mais para frente, vou desistir da fé. Ele vai gerar pistes, fé, creia. Quando a gente estiver sem dinheiro, sem emprego, sem amigo, Ele vai gerar a haris, que é a graça, vai gerar o amor, vai gerar a alegria. Aí por isso que mesmo na prova, o crente sente a chama da presença de Deus e da glória. Aleluia. Ele gera alegria. Então é a blindagem interna. Mas também, irmãos, Ele dá blindagem externa. Diga comigo, blindagem externa. Isso, aí é para dar limite aos que estão de fora em relação a nós. Ele reveste. Diga comigo, reveste. Observe, eu estou aqui vestido. Com o terno, eu estou revestido. Certo? Então o Espírito Santo dá uma sobrepeles, um sobretudo. Você já é vestido da salvação, mas Ele diz assim, não, eu ainda tenho outra camada. Porque vai vir chumbo grosso e você precisa estar revestido. Glória a Deus. Eu vou lhe dar uma película. Olha, isso aqui é muito atual, não é? A gente não coloca na tela do celular, né? Para proteger de quê? Arranhões. E se cair, não racha. Não é? Quando cair no chão, não racha. Ele vai dar aqui também uma película sobre nós. E essa película oferece proteção contra riscos e impactos. Eu estava estudando, por exemplo, pastor, sobre esses carros que conduzem valores. Carros fortes. Irmãos, alguns podem pesar até 15 toneladas. Veja-me, podem até pesar. Eles são feitos de ácido balístico. Tem vidros à prova de fuzil. Observe, tem camadas de algo chamado Kevlar, que é o mesmo material usado em coletes. Resiste até a explosões. E às vezes a gente vê eles andando devagarinho, né? Eles andam lento por causa do peso, mas conseguem viajar até com o pneu furado. Se furar o pneu, ele ainda continua. Ele é preparado para isso. E outra, viu? Você vê quando ele para em frente a uma lotérica, a um banco, não é? Quando para, ele apesar de ser todo armado, dentro ainda tem pessoas armadas, que ficam ao redor assim, ó. Quem encosta? Quem encosta? Agora, se os homens conseguem fazer um negócio desse, Deus, né? E Deus, né? Você sabe que aqui nós temos vários carros fortes? A gente também transporta valores. Valores espirituais. A salvação. Os dons de Deus, a vocação que Deus nos separou, e o diabo fica de olho no tesouro que tem em nós, que Paulo disse, temos esse tesouro em vasos de barro. Aí ele fica de olho no tesouro. Ele disse, a casca eu não quero nem ver, eu estou de olho no tesouro, eu quero tirar o tesouro de dentro, mas não vai não, viu? Vai tirar não. Porque hoje é noite de revestimento. Eu vou dizer de novo, viu, irmãos? Hoje é noite de revestimento do céu. Vai descer a película celestial para proteger o que Deus investiu na tua vida durante esses dias de congresso. Agora, com que o Espírito Santo nos blinda? Primeiro, irmãos, com a sua presença.
Diga comigo, com a sua presença. Irmãos, a presença do Espírito Santo não tem bomba atômica no mundo que chegue perto. Veja Isaías 59, amados, por favor, versículo 19. Às vezes o inimigo vem contra nós como uma enxurrada, não é? Mas veja o que é que o profeta Isaías diz. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor avorará contra ele a sua. Olha que coisa linda. Às vezes você está indo para a escola, para a faculdade, para o trabalho, você não sabe nem o que é que tem no caminho. Aí o inimigo vem como uma enxurrada de água para pegar. Quando ele vai já encostando, o Espírito Santo que está em você avora a bandeira de vai para onde? Dá o bloqueio assim, ó, na hora. Aí ele, olha, retroage. E vindo contra ti o inimigo, como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor avorará a bandeira. Sabe o que é que João diz? Maior é o que está. Isso. Quem vence não é o maior? Ou não é? E o maior está com quem? Paulo chega a cantar. Paulo diz assim: se Deus é por nós, ou seja, sai da frente. Sai da frente. Não é? Aleluia. Glória a Deus. Agora, observe aí, viu, irmãos, que coisa linda. Deus nos brinda dos ataques do inimigo. Deus nos brinda do ataque do inimigo. Olha, irmão, tem ataque que a gente nem vê. Porque nos bastidores, no mundo espiritual, a gente só tem acesso quando Deus mostra. Tem coisa que Deus nem mostra. E a gente recebe livramento que a gente não tem nem ideia. Quando o povo de Israel vinha pelo deserto mesmo, acampado assim, aí Balaque viu, disse: olha onde é que o povo está. Descobriu um profeta agoureiro, Balaão, disse: vou pagar para ele amaldiçoar o povo. Disse, foi lá e disse: um dinheirinho. Aceita? Para quê? Disse: para amaldiçoar o povo de Israel que vem peregrinando no deserto. Ou ele estuda ali, ó. A princípio ele não quis, resistiu, mas depois, às vezes o dinheiro fala mais alto na vida de algumas pessoas. Aí foram para uma colina, 7 altares. Ele disse: eu vou abrir a boca e vou lançar uma praga. Israel estava lá acampado, os hebreus dormindo, nem sabia. Às vezes a gente nem sabe, nos bastidores do mundo espiritual, coisas que estão sendo preparadas contra nós. Mas tem o guarda de Israel que não tosqueneja. Oh, labaracá, suíde cantaravachandaramanássia. Aleluia. A guarda é 24 horas. Ele não cochila, não é? Glória a Deus. Aí olha, ele abriu a boca para amaldiçoar, jogar praga. Você sabe que às vezes isso acontece? Você prospera no ambiente acadêmico e às vezes uma pessoa que estuda com você tem inveja. E fica dizendo assim: eu queria que essa irmã se desse mal. Só vai ficar querendo. Agora é que ela vai prosperar. Praga alguma chegará na tua tenda. Aí ele abriu a boca, né, irmão? Aí aconteceu aqui uma coisa extraordinária. Deus não viola a consciência, mas exerce controle vocal. Por isso que a expressão profetizar, nabi, vem da palavra nabar, que quer dizer borbulhar. Borbulhar. A ideia é que no Antigo Testamento Deus exercia controle vocal sobre os profetas. Eles estavam conscientes, mas não do que falavam. Aí Deus pegava o controle vocal aqui e dizia o que queria. E foi isso que Deus fez naquele momento. Quando ele abriu a boca para jogar uma praga, Jeová tomou o lábio dele e disse: como eu amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoa? Balaque disse: eu te paguei para tu amaldiçoar e tu abre a boca para abençoar. Vamos tentar outra vez? Talvez foi o lugar. Sai daqui, vamos para aqui. Aí ele foi. Agora, 7 altares. Abra a boca de novo.
Ele disse: eu vou falar o que Deus me mandar. Que eu não tenho controle na boca, eu tenho controle da minha consciência. Mas da boca não, o que Deus mandar eu falo. Aí ele abriu a boca. Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Não tenha medo não de estudar com alguém que é envolvido com essas coisas não. Quem tem que ter medo é ele, porque você é o carro forte. Acima de você tem uma película celestial, é a presença do Deus Todo-Poderoso. Dia desses, um presbítero lá da área 17, pastor, que lhe ajuda, chegou para mim e contou uma coisa engraçada. Tem um ponto de pregação lá na área 17 que funciona na segunda-feira, né? Vizinho a esse ponto de pregação tem um rapaz de uma religião estranha. Vou até aqui. E ele, como sabe que tem culto na segunda, ele não faz os trabalhos na segunda, porque não dá certo, né? Só que perto da festividade do ponto de pregação, os irmãos me pediram para fazer um ensaio fora da segunda. Aí eu disse: tá bom, faça na quinta. Aí fizeram. Aí quando foi na outra semana, esse rapaz dessa religião estranha chegou para um presbítero, parou ele depois do culto, disse: deixa eu dar uma palavrinha com o senhor. Disse: pois não. Disse: olha, o culto aqui não é toda segunda? É. Isso foi que houve na quinta. Ele disse: não é porque teve um ensaio. Ele disse: me avise. Porque assim, toda vez que vocês estão aí, a coisa aqui não funciona. A gente bateu tambor a noite todinha, não desceu um. Sabe por que não desceu? Porque a bênção de Deus está com a igreja. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Deixa Balaão abrir a boca. Vai dar efeito contrário. Diga aí para esse irmão do seu lado: agora é que Deus vai te abençoar. Aí eles: vamos tentar uma terceira, porque o inimigo é terrível, né não? Vamos tentar uma terceira, aí vamos para outro canto. Aí ele pensava que era o lugar, né? Vamos para outro canto. Aí levantou 7 altares, aí disse: abra a boca. Aí Deus disse assim: bom, eu falei das coisas presentes, agora eu vou falar das futuras. Aí ele abriu a boca, meu Deus. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Sabe de quem ele está falando? De Jesus. Aí é que veio mesmo para quebrar com todo o laço do mal. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Então a presença de Deus é o que nos blinda. Em segundo lugar, sabe o que é que o Espírito Santo usa para nos blindar? Suas revelações pessoais. Por exemplo, ele nos avisa através da palavra, não é? Quando ele diz assim, ó: sede sóbrios, vigiai. Ele nos avisa através de profecia, sim ou não? Às vezes a gente está numa congregação, Deus levanta alguém e diz assim: vigia, toma cuidado. Um dia, por exemplo, Eliseu disse ao rei de Israel: olha, não vai por tal e tal lugar, porque o rei da Síria planejou uma emboscada lá. Aí ele não foi. O rei da Síria chegou lá, cadê Israel? Não estava. Gente, eu vou pegar ele em tal lugar. Aí o que ele pensava na cama, Deus mostrava a Eliseu. Eliseu mandava o recado para o rei de Israel: não vá por tal e tal lugar. Ele mudou a estratégia, ele disse que ia por aqui, agora ele vai por aqui. O rei de Israel não ia. Aí ele chegava lá e disse: de novo? Aí ele reuniu assim os soldados dele e disse: tem algum de nós aqui que é trapaceiro, que está dizendo as estratégias da gente? Aí um deles disse assim: é não, meu senhor, é porque tem um profeta em Israel, que tudo que o senhor planeja lá na sua cama, Deus revela a ele, e Deus quebra o laço que é contra Israel. Quem crê no Deus que revela as coisas ocultas aqui? Ele revela através de sonhos, sim ou não?
José estava dormindo com Maria e Jesus pequenininho. Herodes disse: manda matar todas as crianças do sexo masculino em Belém. Aí chegou o anjo no pé do ouvido de José e disse: levanta, tu e a tua esposa e a criança, e vai para o Egito, porque Herodes procura matar o menino. Deus chega sempre primeiro. E tem mais, Ele nos oferece proteção angelical. Está lembrado do que eu disse, que além do carro forte ter toda essa estrutura, ainda tem aqueles que ficam assim? Tem ou não tem? O que é que diz o Salmo 91? Ele dará ordem aos seus anjos, cada um com a bazuca. Toque não, viu? Toque não. É meu. Está guardado. Eu conheci um irmão que ele passou, a gente fazia muito vigília, um grupo de rapazes lá em Vitória. Aí no dia seguinte da vigília ele levantou, foi na feira, e quando ele chegou numa lanchonete para sentar, só tinha uma cadeira, só tinha um banco no balcão para sentar. Quando ele sentou, imediatamente um rapaz levantou com muita violência, olhando para ele assim, e se afastou. Aí ele disse: que coisa estranha, na hora que eu sentei, que o irmão sentou, essa pessoa se afastou às pressas. Ele ficou sem entender, será que eu estou fedendo? Aí quando ele chegou em casa, a irmã dele disse assim: tu estivesses em tal lanchonete? Ele disse: estive. Se alguém se levantou com toda a pressa, ele disse: se levantou. Isso é um colega meu, da religião estranha. Ele disse que quando tu entrasse, entrou um cabra de 2 metros do teu lado. Aí ninguém ali viu, mas como ele é da religião estranha, aí ele viu. Quando ele olhou assim, estava o camarada assim, ó. Encosta. Aleluia. Aleluia. Aí quando Eliseu foi descoberto que adivinhava, vou usar essa expressão, né? Que predizia os sonhos do rei da Síria, foi o que o rei da Síria fez: mandou um exército e prendê-lo. Como é que manda um exército para prender um homem? Que homem perigoso. Mas era um homem o quê? A Bíblia chama dele de Ishha Elohim, homem de Deus. O homem de Deus é perigoso. É uma dinamite. Mandou um exército prender Eliseu. Aí cercaram a casa. Foi ou não foi? Cercaram a casa todinha. Que homem perigoso, né? Tem que ser muita gente para prender ele. Aí Geazi levantou de manhã, foi se espreguiçar assim, ó. Quando está olhando, que olhou, ai meu pai, a casa está cercada. É carro, cavalo, cavaleiro. Aí Eliseu tranquilo assim, ó. Oh Deus. Abre os olhos do moço, porque o meu já está aberto. Aí quando Deus abriu os olhos, ele disse: eita, tem outro exército aqui. Só que é de carro de fogo. Quem crê que Deus nos protege? Deus nos protege. Oh, labaracama raçuide cantaravachandaramanássia. Tem. Crente anda com capanga celestial. À direita e à esquerda. Diga para o seu irmão: à direita e à esquerda. Isso. Aleluia. O que é que o Espírito Santo usa para nos blindar? Diga comigo: a palavra. Que é o tema principal, né? Olha, o que é que diz o Salmo 119? Eu guardo a tua palavra no meu coração. Isso. Porque a palavra blinda o nosso coração. Jesus disse assim: aquele que ouve a minha palavra e a pratica, compará-lo-ei ao prudente construtor que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora veja, aí Jesus fala dos ataques, não é? Vieram rios, ataque por baixo. Vieram ventos, ataque do lado. Vieram chuvas, ataque por cima. Mas não derrubou
Porque a casa estava edificada sobre a rocha. E sabe qual é o segredo? Olha aqui para mim, adolescente. A base. Diga comigo, a base. Tem gente que investe muito nas colunas. Tem gente que investe muito nas paredes. Investe muito no teto, a aparência. Mas o que segura é a base. Lucas disse em 6:48 que ele cavou fundo. O segredo está nas raízes. Um dia eu estava aguando o jardim da casa de Timbi. Minha menina era bem menorzinha. E ela disse assim: painho, por que o senhor molha embaixo da planta, não molha em cima? Eu disse: porque a boca dela está ali. Ela bebe por ali. Então o segredo está na raiz, que serve de sustento, que serve como boca, não é? E como base. Quando o vento sopra, irmão, só fica quem tem raiz. Ou não é assim, amados? Então o segredo é investir na base. De posse da palavra, nós vamos vencer as ideologias. Levante sua Bíblia assim comigo, por favor. De posse da palavra, nós vamos vencer os modismos. De posse da palavra, nós vamos vencer as heresias. De posse da palavra, nós vamos vencer o liberalismo moral, a deturpação dos usos e costumes. É com a palavra. É com a palavra. É a palavra que nos blinda. O que é que a gente está vendo hoje? Adolescentes, confusão. Mas a Bíblia nos blinda. A Bíblia fala até da diferença estética que deve haver entre o macho e a fêmea. Não haverá traje de homem em mulher, nem de mulher em homem. Olha a Bíblia falando já contra a ideologia de gênero. É sim. Macho com cara de macho, com roupa de macho. Fêmea com roupa de fêmea. Para as pessoas não ficarem olhando e dizer assim: que é aquilo ali, é? Não, quando olhar dizer é um rapaz. Quando olhar dizer é uma menina. Paulo disse que a natureza diz que o homem tem que ter cabelo curto e a mulher cabelo comprido. Então a palavra nos blinda contra essa confusão. Ela faz diferença comportamental. Veja que a pia de bronze é feita com o espelho das mulheres. Espelho de quem? Que mulher e espelho, irmão, olha. Não diz espelho dos homens. Não quer dizer que a gente anda de todo jeito, não. Mas as mulheres são mais preocupadas do que a gente. Ou não é assim? Homem saiu do banho, fez assim no cabelo, já está penteado. Não é não? Já está penteado. Demora não. Os casados se arrumam logo. Agora a esposa a gente tem que começar a avisar de 4 da tarde. É verdade ou não é? Agora no dia que homem gosta muito de espelho, diferença moral. Diga comigo, diferença moral. Tem diferença moral, irmãos. Deus disse a Jeremias: eles devem copiar você, e você não deve copiar eles. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz. Em Levítico 19, 27 e 28, Deus disse assim: não andeis nos costumes das outras nações. Nós temos uma identidade, irmãos. Sim ou não? Nosso pastor tem nos ensinado identidade cristã e identidade assembleiana. Identidade cristã e assembleiana. Amém? Tenha cuidado. Preserva a identidade. O Espírito Santo, ele nos blinda com a fé. Diga comigo, a fé. A fé serve como um escudo. O próprio Deus disse a Abraão: não temas, eu sou o teu escudo. Paulo comparou a fé com um escudo que apaga os dardos inflamados do inimigo. Você sabe o que é um dardo, né? Um dardo é uma seta.
como ele não pode corpo a corpo, aí ele lança de longe. Aí o que é que o soldado fazia com o escudo? Ele bloqueava aquele dardo que vinha. Ele chama de dardo inflamado, porque na ponta tinha pano embebido com combustível para pegar fogo. E esse escudo, em alguns lugares era um broquel, que é escudo pequeno, mas em Roma era um escudo que cobria o corpo todo. É esse escudo que Deus quer nos conceder cada vez mais. Somos exortados a batalhar pela fé, a guardarmos a fé como Paulo. Paulo disse: guardei a fé. E João disse que esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Eu concluo esta noite com este último ponto. Com que é que o Espírito Santo nos blinda? Com revestimento de poder. Olha aqui para mim. Diga: revestimento de poder. Revestimento de poder. Irmãos, abra a sua Bíblia aí, com essa parte aqui, que nós vamos concluir. Efésios 6, versículo 10. Observem. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Observe isso aí, irmãos. Você sabe por que o poder extra é necessário? Porque o poder que temos é pouco. Não é fraqueza admitir que é fraco, é autoconsciência. Nós somos fracos, irmãos. Observe, na cadeia da criação, os animais estão aqui. Acima dos animais, os homens. Acima dos homens, os anjos. Acima dos anjos, Deus. Então o homem está abaixo dos anjos e acima dos animais. Que o Salmo 8 diz: por um pouco o fizeste menor do que os anjos. Então, como os anjos estão acima dos animais, e Satanás é um anjo, e os demônios também, eles estão acima de nós em poder. Eles não adoecem, não precisa viajar, não tira férias, não cansa, trabalha diariamente. Então, para que a gente possa vencer quem está acima de nós, nós temos que nos unir a quem está acima deles. Entendeu? Fortalecei-vos no. Eu vou na cadeia, no topo da cadeia. Fortalecei-vos no Senhor e na força no seu poder. A expressão aqui é endúnamo, que quer dizer se torne forte. O poder que nós precisamos está e vem do Senhor. Segundo, esse poder já foi concedido. Diga comigo: concedido. Mas precisa ser buscado. Isso tem que buscar. Jesus não deixou a igreja sem o poder necessário para vencer as batalhas. Ele nos concedeu o Espírito Santo, por meio do qual temos condições de vencer. Em Efésios 3:16 está escrito que nós somos corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Paulo falou do poder de Deus que está sobre nós, os que cremos. Em Efésios 3:20 ele diz: do poder que em nós opera. Esse poder opera em nós. Glória a Deus. Então, quando ele diz fortalecei-vos, ele está dando uma ordem, é um imperativo aí. Por isso que ele disse a Timóteo, 2 Timóteo 2:1, ele disse assim: ó, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Agora, o poder é necessário, o poder deve ser buscado e o poder deve ser usado. Diga comigo: usado. De nada adianta ter e não usar. Observe, olha aqui para mim. 1 Samuel 17. Está acontecendo ali uma batalha entre Israel e os seus arqui-inimigos filisteus. Dessa vez foi uma batalha diferente, que normalmente se mandava um exército contra o outro. A proposta foi mandar um de cada lado. Era um duelo.
Viria o mais hábil de um lado e o mais hábil do outro. Só que não veio nenhum hábil do soldado israelense. Por quê? Porque o hábil que veio do soldado dos filisteus era um gigante. Golias de Gate. Quando ele começou falando, o texto diz que as pernas dos hebreus batiam uma no outro, temiam grandemente, porque ele era um homem de uma exponencial altura. Durante 40 dias ele passou dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos, e quem vencer dominará o outro. E o homem, cadê? Ninguém. Israel tinha poder, mas não usava o poder. Só que Deus tem uma munição guardada. Um dia Jessé chegou para um menino que ainda não estava no tiro de guerra e disse a ele: meu filho, vá levar uma comidinha para os seus irmãos que estão no tiro de guerra. Se eu vou, queijo e pão. E ele foi, deixou com a carroça assim com o rapaz, disse: vou dar uma olhada de como é uma peleja. Que menino é curioso, né? Ele desceu lá. Quando desceu foi a hora que Golias saiu. E Golias gritou: cadê o homem? Faz 40 dias que eu espero e até agora nada. E as pernas dos hebreus batiam uma no outro. Agora veja quem tem poder e sabe que tem, como é diferente. Ele disse: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Ou seja, ele está pensando que é o quê? E está pensando que a gente é o quê? Agora observe, irmão, Davi era tão terrível que ele vai para a batalha já sabendo que vai ganhar. Que ele pergunta às pessoas assim, ó, vão dar o quê a quem ganhar? Vão dar o quê? Que eu não entro numa batalha de graça. Eu estou aqui do meu canto quieto. Para entrar numa peleja eu tenho que saber. Aí Saul, para conquistar um soldado, disse assim: olha, quem ganhar eu vou isentar de pagar Celpe, Compés e ainda casa com a minha filha. Ele olhou assim, ó, torpeito, casar com Mical e ainda nem pago água e nem luz. E isso chegou ao conhecimento de Saul. E levaram ele lá. Agora, irmãos, a Bíblia é muito honesta. Diga comigo, a Bíblia é muito honesta. Ela mostra, irmão, a diferença ou as diferenças entre um soldado e outro. Ela não nega não, irmão, a impotência de Davi, não. E ela não nega não que havia vantagem com Golias. Ela não nega. Por exemplo, 1 Samuel 17,4 é dito que Golias é um homem experiente, um homem. Davi é dito que ele era um jovem. Tem diferença ou não tem? É claro que em essência ele também é um homem, mas ele é um homem em crescimento, e o outro já é um homem maduro. Então há uma diferença cronológica, biológica. Segundo, é dito que ele é um guerreiro experiente, já tinha derrubado outras pessoas, tinha currículo, nunca perdeu o cinturão. E Davi era um pastor de ovelhas. Terceiro, ele tinha a vantagem da altura, 6 côvados e 1 palmo. O côvado varia de homem para homem, porque é do cotovelo até o polegar. Tem pessoas que têm isso aqui mais espaçoso do que outro. Então chega quase a 3 metros. E não diga que é mentira não, porque no Guinness Book o homem mais alto que já passou pela face da terra tinha quase 3 metros. Então observe, Davi olhava para ele assim, ó. Ele olhava para Davi assim, ó. Então ele tem a vantagem da maturidade, a vantagem da experiência, a vantagem da altura, e tem mais, irmão. Observe isso, preste atenção: capacete, couraça, tornozeleira, escudo, espada e lança. Só tinha a viseira descoberta, só aqui, ó. E Davi o que é que tem? Um pedaço de pau na mão, um cajado. E ainda desce ao ribeiro e pega 5 seixos. Ele, em vez de pegar brita, porque brita tem ponta, seixo é liso.
Ou não é? Seixo é lisinho. Quer derrubar era para pegar uma brita. Pegou um seixo. Mas quando Deus quer derrubar, até com seixo cai. Saul disse assim: meu filho, você não pode não, porque você é moço. Esse homem é guerreiro desde a mocidade. Mas veja, para lhe dar uma ajuda, bota essa roupa aqui. Aí botou a roupa nele, né? Aí ele tentou andar com aquele negócio ali. Ele disse: isso aqui não dá certo para mim não, viu? Principalmente a armadura de desviado é que não dá em crente. Eu vou do meu jeito. Eu vou do meu jeito. O senhor está dizendo que eu não tenho experiência, mas um dia tomando conta das ovelhas de painho, veio o leão. Não foi um gatinho não, viu? Foi um leão. Outro dia veio um urso. Pegou a ovelha, eu tirei da boca dele e matei ele. Do jeito que Deus me deu na vitória nas batalhas pequenas, Ele vai fazer também cair esse gigantão aí. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele desce ao ribeiro, pega 5 seixos. Sabe qual foi o segredo? O segredo foi a película. O segredo foi o revestimento. Observe, o desafio de Golias é no capítulo 17. Mas no capítulo 16, um capítulo antes, Samuel fez o que na cabeça de Davi? Ó o óleo. Ó o óleo da película. Ó o óleo. Se ele fosse sem óleo, irmão, ia virar carne de abutre. Mas Samuel disse: cheguei primeiro, viu? A unção é no 16, para no 17 tu já começar a derrubar gigante. Esta noite tem um óleo descendo aqui também, para você derrubar os gigantes. Pastor, nos convida em pé, meus irmãos. Glória a Deus. Escute. Golias desce de um lado, Davi do outro. Irmão, meu Deus, aquele homão, quando começou a correr assim, era para Davi fazer o quê? Mas ele foi. Golias disse assim: mandaram um menino com paus, e eu sou algum cachorro? E era mesmo. Se eu vou pegar a sua carne e entregar as bestas feras do campo. Que às vezes o inimigo, antes da batalha, começa a jogar a palavra negativa. Davi, se tu vem com palavra negativa e eu vou com profecia, lá vai, segura aí. Hoje Israel saberá que não é espada nem lança que dá vitória, não. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Aí pegou a peteca. Quando Deus quer humilhar, derruba um gigante com a peteca. Um estilingue. Os benjamitas acertavam num fio de cabelo. Davi disse: eu sei onde é que dá. Quando jogou, foi mesmo na testa. 6 côvados de altura, a couraça 60 quilos e a haste da lança 6 quilos, 666. Olha quem caiu. Olha quem caiu, pastor. Oh, como eu sinto a presença de Deus. Quem é esse que dos meus pecados me perdoou? A gente só vai substituir uma frase nesse hino aí, certo? Que vocês vão cantar. Não diga irresistível graça, porque a gente não é calvinista. Diga maravilhosa graça, imensurável graça. Só corrija isso. Mas vamos cantar? O pastor permitiu. Quem não é batizado com o Espírito Santo aqui, vem à frente, o pastor convida você. Oh, aleluia. Hoje é noite de Jesus revestir. Ande como a navassuri anda, como na cante o remanassi aragai.
Fecha os olhos para adorar, que Ele está aqui para operar. Oh, que presença maravilhosa. Tu vai sair daqui cheio de graça para vencer os desafios. Feche os olhos, vamos adorar o Senhor. Se tiver alguém para Jesus esta noite, saia do seu lugar. A porta da graça ainda está aberta. Aleluia. Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim, aleluia, aleluia. Você não está só nesta guerra, não. Os anjos de Deus estão ao nosso lado. A presença de Deus está do nosso lado. Ele me perdoou. Sua maravilhosa graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Recebe aí o batismo com o Espírito Santo. Levanta as mãos para adorar o nome daquele que perdoou os teus pecados. Aleluia, aleluia. Cante. Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim recebe força. Vai vir uma força do céu aí sobre ti. Recebe força, recebe força, recebe força, recebe força. Me perdoou. Sua maravilhosa graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me olha Jesus começando a salvar. Era da calaçura e me cantará manácia. A segunda vida para Jesus. Onde está? E os meus pecados levou.
brasa quente passando no meio de nós aqui. Vai passar um vento aqui da direita para a esquerda. E vai começar a tomar os crentes, a renovar. Línguas variadas vão sair da tua boca. Cânticos espirituais. Segura o hino aí, segura aí. Está vindo uma ministração especial lá na galeria. Onda mandara calaraba calaraca soreme cantaraba calamaraba surama cantaramanás. Abra a boca, vai recebendo aí agora da parte do Senhor. Deus vai te tomar em línguas variadas. Tu vai querer parar e não vai conseguir. Agora, 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 agora. Já! Recebe aí o batismo com o Espírito Santo. Eita, que coisa linda. Olha Jesus batizando aqui no meio. Urabacala serigi me cante me cantarava xandaramanás. Erimio labarabacama raçuide cantarava xandaramahai. A segunda pessoa venha para Jesus. A atmosfera é de milagre, é de curas. É de batismo com o Espírito Santo. Oh, que coisa linda, Jesus. Tem um óleo descendo na tua cabeça. Vai, fecha os olhos para não perder a experiência. Lá na galeria tem alguém sendo batizado agora. O Espírito Santo está me mostrando. Dentro de casa também. Tem gente recebendo dentro de casa. Vai mandar pela Rede Brasil. Recebe aí agora. Já! Oh, que coisa linda, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Caroço no seio desapareça em nome de Jesus. Caroço na tireoide desapareça. Exploda agora e saia pela boca em nome de Jesus. Úlcera, gastrite, como ministro de Cristo eu te ordeno, saia pela boca agora. Já! E descansarei. Levanta as mãos para adorar. Oh glória, oh glória, oh glória. Jesus está batizando mais, irmãos. Confiram aí. Aleluia. Oh amaracá, surebe cantaramanás. Olha o óleo de Deus descendo aí na tua cabeça. Recebe força. O inimigo pensou que ia acabar contigo, mas tu vai sair daqui cheio do óleo de Deus. Se estou cercado pelo medo, aleluia, és fiel, nunca vais falhar. Cante isso. Ao teu nome clamarei. Jesus batizou outro ali. Batizou outro ali. Eita, que coisa linda, Jesus. Eu sou. Diga, eu sou teu, diga. Guia-me, guia-me. Vamos cantar? Aleluia. Jesus batizou mais um aqui, olha. Oh glória. Oh glória. Sobre as águas eu caminho, Por onde quer que chame. Levanta a mão e diga:
batizando aí também. Senhor, em tua presença, peça isso, onde eu te. Mais um batismo ali, olha. Oh, que coisa linda, Jesus. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero tudo que eu mais quero é te ver, me toma com glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me toma com glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, Jesus batizou mais um com o Espírito Santo. Olha, o irmão Nicolau está dizendo que Jesus acaba de batizar outro ali. Amém? Aleluia! O Espírito Santo está blindando mais um ali, próximo ao púlpito. Glória a Deus! É o Espírito Santo blindando a vida dos adolescentes para resistir os ataques do diabo. E você não feche a boca, glorifique o nome do Senhor. É com glória que Ele batiza, amém? Glória a Deus, você que não é batizado com o Espírito Santo, ainda pode ser nesta noite, amém? Amém? Glória a Deus. Mais um aí, irmão. Muito bem, outro jovem ali batizado, foi batizado com o Espírito Santo, o coordenador está perto dele e está dizendo, amém, irmãos? Glória a Deus.